Bom dia a todos, meu nome é Magno Federici Gomes, eu sou professor de Teoria Geral do Processo da Escola Superior Dom Helder Câmara e também leciono na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Hoje é dia 3/4/2020 e o tema da aula de hoje é processo. Ou seja, nós vamos falar da unidade 2, da unidade 3 do nosso programa de Teoria Geral de Processo. E nós vamos começar a matéria falando do conceito de processo, depois nós vamos entrar nas classificações de processo. E a partir dessas classificações de processo, nós vamos diferenciar processo e procedimento. E depois eu vou fazer um discurso histórico sobre as teorias relacionadas com o conceito de processo. Essa é a pretensão de aula de hoje. E se houver tempo ainda, eu já entro nos princípios institutivos do processo, que seriam outros tipos de princípios processuais, tá? E dentro desses princípios processuais, eles estariam atrelados à ideia de jurisdição. Então, na aula passada, eu já comecei falando o seguinte, e apresentando o quadro. Nós falamos o seguinte, na aula de processo, da aula passada, nós falamos que o conceito de processo é variável conforme a teoria que se adota com relação à natureza jurídica do processo. Nós falamos de duas teorias, que são as teorias dominantes hoje em dia, com relação ao conceito de processo, né, que seria a teoria instrumentalista do processo, primeira hipótese, né, que foi aquela teoria inaugurada por um processualista italiano que se mudou para o Brasil, que se chama Enrico Túlio Liebman, e segundo esse conceito, processo é sequência de atos interdependentes que visa solucionar conflito de interesse, né? Por outro lado, nós falamos ainda das teorias democráticas de processo, e dentro das teorias democráticas de processo nós inseriríamos aquelas teorias de processo justo, a teoria neo-institucionalista do processo, né? E falamos que um autor italiano chamado Fazzolari, ele introduziu um conceito de processo que a gente chama de conceito democrático, que é aquele processo que processo é todo procedimento submetido ao crivo contraditório. Ou seja, para que haja o processo, nós temos que ter um procedimento cujo princípio básico e institutivo dele, né, é o aperfeiçoamento pelo contraditório. O contraditório seria a igualdade de armas, né, ou a comparticipação das partes dentro do processo com o objetivo de se conseguir uma resolução da controvérsia. Ou seja, o autor vai ter o direito de falar algo, né, o réu vai ter direito de se contrapor a essas alegações, e além de se contrapor a essas alegações, necessariamente, então, a partir dessa relação dialógica dentro do processo entre autor e réu, o juiz vai fazer a análise das duas, da tese do autor, da antítese do réu, e fazendo essa análise da tese e da antítese, ele vai apresentar uma síntese. E essa síntese seria a decisão final que resolve o conflito de interesse. Então, a decisão necessariamente do juiz, ela precisa da comparticipação das partes, tá? A origem dessa teoria, como eu falei, foi o autor italiano Fazzolari, né? E essa teoria de Fazzolari foi migrada e utilizada aqui no Brasil por meio de um professor mineiro que se chama Haroldo Plínio Gonçalves, né, num livro que se chama Técnica e Procedimento. Foi um momento em que ele trouxe, pela primeira vez, esse conceito de processo. Nós falamos que, entre os teóricos da neo-institucionalista do processo, nós temos o professor Rosemiro Pereira Leal, e as teorias do garantismo do processo ou do processo justo são representadas por Luigi Ferrajoli, né, no âmbito do direito processual penal, Comoglio no âmbito do direito processual civil e Vigoretti, tá, também no direito processual civil. Então, nós estamos falando de autores relacionados que aprofundaram na teoria democrática do processo. A partir daí, e a partir desse conceito, que nem eu falei para vocês, nós vamos trabalhar agora as classificações
classificações do processo. Tá? Depois que a gente apresentar as classificações do processo, nós vamos apresentar ainda, né, a diferença entre processo e procedimento. Diferenças. A diferença entre processo e procedimento. E nós vamos ter, então, uma variável de conceitos ou conceitos não específicos também em função da teoria que se adote entre um e outro. Ou seja, se a gente vai utilizar a teoria instrumentalista ou as teorias democráticas de processo. E depois disso, eu vou fazer para vocês uma apresentação da evolução histórica da natureza jurídica do processo, tá? Então, essa evolução histórica da natureza jurídica do processo é que redunda nessa multiplicidade de teorias relacionadas com o conceito do processo, conceito de processo. Seguindo ainda, parece que a gravação vai bem, nós estamos estáveis, e em função disso, vamos começar. Quando a gente fala de classificações do processo, essas classificações de processo, elas dizem respeito àquela trilogia estrutural do direito processual civil, que aí eu já falei para vocês. Quando nós falamos que a ação é a forma em que se dá ensejo à jurisdição, e porque a jurisdição parte de um pressuposto de inércia, né? Então a regra geral é que a jurisdição ela é inerte, né? E sendo ela inerte, significa que ela não profere qualquer decisão, ela não analisa nenhuma matéria, salvo mediante pedido da parte. E esse pedido, em regra geral, se dá mediante o respeito do princípio da demanda de Lieberman. Olha aqui, de Lieberman. Tá? Então, é o direito de ação que dá origem ao exercício da jurisdição. E quando nós falamos da trilogia estrutural processo, tá? O processo, por sua vez, ele é a forma pela qual a jurisdição atua e dirime ou soluciona os conflitos de interesse. Dentro desse parâmetro de jurisdição, né, que envolve o poder-dever do Estado solucionar os conflitos de interesse, esse poder-dever, ele só se manifesta por meio do processo, tá? E aí, utilizando aqui por alto o processo como uma sequência de atos interdependentes que visa solucionar o conflito de interesse, significa o seguinte, que o processo ele vai ter uma série de atos processuais subsequentes, e a partir desses atos subsequentes, ao final, ele vai ele vai permitir ao juiz a prolação de uma sentença ou de um acórdão por parte do tribunal. E é esse acórdão que vai ter o atributo da definitividade, ou seja, ele que vai solucionar o conflito de interesses de maneira definitiva, após a ocorrência da coisa julgada. Então, quando a gente fala de processo, e a partir desse parâmetro, ação, jurisdição, inerte e processo, né, como forma de outorga ou de fornecimento da jurisdição, nós temos um conceito básico de unidade da jurisdição, tá certo? E esse conceito de unidade da jurisdição, ele é de um autor uruguaio processualista que se chama Eduardo Culturi. Tá claro, gente? Eduardo de Culturi. E ao falarmos de unidade da jurisdição, ele fala o seguinte, que o exercício da jurisdição se manifesta ao jurisdicionado por meio dos processos de conhecimento, execução e, aí eu vou pôr aqui entre aspas, cautelar. Gente, cautelar. Isso traria, então, tá, os tipos de processo, as classificações de processo. Quando a gente fala de classificações do processo,
As classificações do processo seriam, então, quais? Processo de conhecimento, não é isso? E quando a gente fala de processo de conhecimento, parece que caiu a minha... Vamos lá, deve estar tendo algum problema aqui que eu recebi um problema de internet aqui, uma comunicação do Teams. Vocês estão me escutando? Estão me escutando? Alguém me dá um sinal de fumaça aí, por favor, senhores? Estão me escutando, senhores? Sim, ok, tá? Ok, então vamos seguindo. Quando falha um pouco, é normal, senhores. Por isso a gravação está sendo feita, que provavelmente a gravação não deve ter falhas, salvo se tiver muito, muito ruim a internet mesmo. Mas isso aí é fenômeno da pandemia. Tá todo mundo usando a internet, trabalhando em casa, então automaticamente nós temos uma maior demanda relacionada com a utilização da internet. Então, seguindo, quando a gente fala do processo de conhecimento, o processo de conhecimento é aquele que acerta o direito material entre as partes. O que significa acertar o direito material entre as partes? Tá? Ou seja, é aquele em que o juiz declara o comando abstrato da lei no caso concreto, tá? Ou seja, ele outorga concretude à norma de direito material. Ou seja, ele pega o direito civil e aplica no caso concreto, tá? Então, é aquele em que o juiz declara o comando abstrato da lei no caso concreto. Então, quando a gente fala desse processo de conhecimento, o juiz, segundo alguns autores, exerce uma função de historiador, entre aspas, tá? Alguns falam nessa... Por quê? Ele analisa o caso concreto e, ao analisar o caso concreto, ele automaticamente declara quem tem direito. Tá? E, ao declarar quem tem direito, ele entrega a tutela jurisdicional. Tá? Então, ele simplesmente fala quem é o vencedor. Ele analisa o pedido do autor da petição inicial, julga procedente o pedido, não é isso? Ou parcialmente procedente ou improcedente. Então, vamos dar um exemplo aqui, que seria o exemplo do caso daquela ação de cobrança, tá? Em que um colega, o Thales, presta R$100.000 para a Magno, manda uma TED, transferência entre bancos, para o professor Magno, e o Magno não devolve esse dinheiro no prazo acordado com o Thales. Não tinha contrato. Aqui, sem contrato de mútuo, tá? Então, a única coisa que nós teríamos é a TED, só com a TED. Na hora que a gente tem esse caso de uma ação de cobrança só com a TED, necessariamente, tá, o Thales não tem título executivo em face de Magno. E se o Magno não devolver o dinheiro no prazo acordado, o Thales vai ter que ajuizar uma ação de cobrança. E a ação de cobrança vai ser uma ação de conhecimento, tá? Ela vai tramitar, muita atenção, pelo procedimento comum, não é isso? Pelo procedimento comum. E, ao final, o juiz vai proferir uma sentença. Na hora que o juiz proferir essa sentença, e se ele julga procedente o pedido do colega, do autor, né, automaticamente ele condena o réu a pagar os R$100.000. Tá claro, gente? Além de condenar o réu a pagar os R$100.000, ele vai condenar ainda em correção monetária, depois vocês vão estudar isso em processo civil 1, vai condenar em juros legais, vocês vão estudar isso em processo 1, talvez dê teoria geral do processo, tá bom? Vai condenar ainda nas custas processuais do processo, né? O que o autor gastou para ajuizar a ação e tudo durante todo o custo do processo, e ainda nos honorários advocatícios
de sucumbência, na forma do artigo 85 do Código de Processo Civil. Tá? E ele vai fixar esses honorários entre 10% a 20%, 10%, 15% ou 20% do valor da condenação. Tá bom, senhores? Proferida essa sentença num processo de conhecimento, necessariamente o que nós temos? O juiz, ele acertou o direito material entre as partes. Ou seja, ele declarou o comando abstrato da lei no caso concreto. E ele exerceu essa função de historiador. Certinho, senhores? Quando ele exerce todas essas funções simultaneamente, tá? É o caso em que ele está exercendo o processo de conhecimento. E aí, muita atenção, processo de conhecimento é diferente do procedimento comum, tá? Porque eu ainda vou diferenciar processo e procedimento aqui, de diferença entre processo e procedimento. Tá bom, senhores? E essa é a função do processo de conhecimento. Eu posso dar outros exemplos para vocês. Outros exemplos. Ação de alimentos. Nasceu um filho de uma criança, de um pai, e o pai, a despeito, apesar dele ter registrado essa criança no cartório de registro civil, ele não paga alimentos para essa criança. Então, a criança pode ajuizar uma ação de alimentos em face do pai, para conseguir também a condenação do pai ao pagamento mensal de alimentos. Tá? Então, esse seria outro exemplo. E aí nós temos inúmeros casos. Consignação em pagamento. Tá? O devedor quer pagar uma dívida e o credor não quer receber. E aí você ajuiza uma consignação em pagamento. Tá bom? Outro exemplo, reintegração de posse. O réu esbulha o autor na sua posse e o réu não quer sair do imóvel e o autor perdeu a sua posse. Na hora que isso acontece, o autor ajuiza a ação de reintegração de posse e pede para retirar o réu do imóvel e devolver a posse para ele. Então, são várias ações de conhecimento. E a grande maioria dos processos são de ação de conhecimento. Tá claro, gente? E essa é a regra geral do processo de conhecimento. Eu posso dar outros exemplos de processos de competência originária, que são processos de conhecimento. Uma ação rescisória, que se presta a desconstituir a coisa julgada material, ela é um processo de conhecimento com trâmite perante o tribunal, porque a competência ela é originária, né? Então ela é um PCO de competência dos tribunais. Se a gente fala de ações diretas de inconstitucionalidade perante o Supremo, ações declaratórias de constitucionalidade, ações de inconstitucionalidade interventivas, ações de inconstitucionalidade por omissão, né, que são esses casos aqui, e ainda a arguição de descumprimento de preceito fundamental, nós também estamos falando de PCOs de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Então, aqui seria ação direta de inconstitucionalidade, né? Aí, depois, ação declaratória de constitucionalidade, ação de inconstitucionalidade interventiva, ação de inconstitucionalidade de promissão e ADPF. Tá bom, senhores? Então, nós temos inúmeras outras causas. E aí eu vou... E outras. Então, são inúmeras ações. Ação de exigência de conta. Então, eu posso gastar o resto da aula inteira aqui explicando e dando exemplos de ação de conhecimento. São inúmeras. Além disso, nós temos um segundo processo, que é o que nós chamamos de processo de execução. Claro? E ao falarmos de processo de execução, é aquele que realiza um direito constante em título executivo, seja ele judicial ou extrajudicial. Ao falarmos de realizar um direito constante em título executivo, isso significa o quê? Ou seja, é aquele que se presta a satisfazer o direito constante no título executivo. Constante no título executivo. Então, é pressuposto básico do processo de execução que ele esteja previsto num título executivo. E aonde que está escrito isso? No próprio Código de Processo Civil, a gente tem uma definição
na Lei 13.105. Se não me falha a memória, vai estar lá no artigo 802 do Código de Processo Civil, dentro da teoria geral do processo de execução, que é um princípio básico que fala que nula a execução sem título. E isso vem do latim, tá? Nulla executio sine titulo, tá? Isso vem do latim e é uma expressão do latim, nula execução sem título executivo. Artigo 802, se não me falha a memória, do CPC de 2015. Então, abrindo aqui no código, vamos conferir o artigo 802. Não vai ser aqui. Aqui, ó, é o artigo 803. Falhou um artigo. Nula execução se o título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa líquida exigível. Se o executado não for citado, se for instaurado antes de verificar a condição ou termo. Então, nós estamos falando do artigo 803. Tá? Eu posso acumular esse artigo ainda com o artigo 783 do Código de Processo Civil, que ele vai falar também sobre a execução de título extrajudicial. E lá no 783 fala: a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação líquida certa e exigível. E ainda posso falar ainda de outros dois artigos, que é o artigo 784, que prevê os títulos executivos extrajudiciais, tá? Ou seja, são aqueles títulos que são formados sem a participação de um juiz. E ainda posso citar para vocês, e eu vou colocar ele aqui nessa ordem, o artigo 515 do Código de Processo Civil, que prevê os títulos executivos judiciais, que são aqueles formados com a participação de um juiz ou de um assemelhado. E aí eu relembro a vocês a anterior, tá claro, senhores? Que fala que a decisão arbitral, né, a sentença arbitral, ela é título executivo judicial e ela não precisa de homologação. Tá claro, gente? Então, eu estou mostrando aqui para vocês que nas ações de execução, o juiz ele não vai declarar o comando abstrato da lei. Ele vai satisfazer o que consta no título executivo. Tá bom, senhores? E aí, ao satisfazer o que consta no título executivo, necessariamente, senhores, ele está outorgando força executiva e satisfatoriedade àquela pretensão, tá bom? Isso é extremamente importante a partir do momento de que vocês têm que ter uma noção de complementariedade, porque o juiz, nesse processo, segundo os autores e doutrinadores, exerce a função de construtor. E por que uma função de construtor? Porque ele satisfaz o título judicial, que pode ser uma sentença condenatória, ou ele satisfaz um título executivo extrajudicial, tá claro, senhores, que é um negócio judicial formado entre partes capazes, que dá alta probabilidade de violação de direito material. E quem define o que é título executivo extrajudicial é o legislador infraconstitucional, ou seja, o editor de normas federais, de leis federais, né, ou leis ordinárias federais. Então, vamos dar o exemplo. Vamos imaginar que o Magno, depois de ter sido condenado naquele processo do Tales, né, tem a sentença, essa sentença aqui que julgou procedente o pedido e condenou o Magno a pagar. Se eu tenho essa sentença que julga procedente o pedido do autor, condena o réu a pagar R$100 mil, correção monetária, juros legais, custas e honorários, né? E depois desse pressuposto, intima-se o réu para pagamento, tá? No prazo legal. E essa intimação vai estar prevista nos artigos 513 e 523 do CPC. Na hora que intima ele para pagar e ele não paga, ou seja, não ocorre o adimplemento, não paga, automaticamente nós temos a figura do inadimplemento, tá? Considerado pelo Código como exigibilidade, né? E aí, na hora que eu tenho o inadimplemento ou exigibilidade, tá? Automaticamente cabe ao credor, que vai ser o autor da demanda, pleitear o cumprimento de sentença. E o
cumprimento de sentença é processo de execução. Tá claro? Então, vamos imaginar que eu tenho primeiramente o processo de conhecimento e depois desse processo de conhecimento não há o adimplemento e na hora que não há o adimplemento, necessariamente eu tenho o processo de execução, que é o que a doutrina chama de processo sincrético. Depois do processo de conhecimento, inicia-se o cumprimento de sentença a requerimento do credor. Então, o credor deve requerer o cumprimento de sentença. E se ele não requer o cumprimento de sentença, o processo vai ser arquivado. Tá claro, gente? E essas disposições estão aqui no artigo 513, seus inúmeros parágrafos. Então, só para eu exemplificar aqui para vocês e mostrar. O cumprimento de sentença será feito segundo as regras deste título, observado no que couber a natureza da obrigação. O cumprimento de sentença que reconhece o dever de pagar quantia provisória definitiva faz-se-á requerimento do exequente. Se o exequente não requer, ele vai ser arquivado. Então, aqui, ó, se o requerimento a que alude o parágrafo 1º formulado, na hipótese 62, se o requerimento for formulado após o ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento. Se for feita antes de um ano, é o próprio advogado do processo de conhecimento que vai ser intimado para o pagamento. Tá claro, gente? Então, leiam, por favor, o artigo 513, leiam, por favor, o artigo 515 dos títulos executivos, tá? E leiam também o exemplo que eu vou dar agora, que é o segundo exemplo, que vai ser o segundo exemplo, exemplo 2, né? Aqui eu pus exemplo 1. Exemplo 2, vamos imaginar que o Magno ou uma pessoa Magno emite cheque, tá? De 100 mil reais. 100 mil reais. Claro? O cheque, vocês vão estudar no futuro, é uma ordem de pagamento à vista. Então, não importa se ele é predatado, tá? Isso não vem ao caso. Se ele já foi emitido, ele já pode ser depositado. Mas se ele for pré-datado ou pós-datado, que nós chamamos, esse cheque, se ele for depositado imediatamente, mesmo sendo pós-datado, dá direito à indenização. E essa indenização tem que ser pleiteada pelo devedor do cheque numa ação de conhecimento. Por outro lado, se Magno emite cheque de 100 mil reais a favor de Thales, claro, senhores, Thales pode depositar esse cheque. Deposita o cheque em sua conta. Para que ele deposita o cheque na sua conta e o cheque volta sem fundo, o que significa? Que na conta do Magno, que foi o emitente do cheque, não tinha dinheiro para pagar esse cheque. Quando ele volta sem fundo, tá bom? O cheque é encaminhado à agência bancária do Thales. Bom? Para que serve esse encaminhamento do cheque à agência bancária do Thales? Para o Thales buscar este cheque na agência. Quando ele busca o cheque na agência, senhores, ele pode depositar de novo na agência. Na hora que ele deposita pela segunda vez, automaticamente o nome do Magno vai ser lançado no cadastro de inadimplentes, que é o Serasa. Talvez você já tenha ouvido falar de inclusão do nome de Magno no Serasa. Só que esse fato de incluir o nome do Magno no cadastro de inadimplentes, isso aí necessariamente não quer dizer nada, porque o Thales vai continuar sem receber. Então, o que o Thales tem que fazer? Ele tem que pegar o cheque, que é título executivo extrajudicial, tá joia, senhores? Contratar um advogado, tá certo, senhores? Contratar um advogado para ajuizar o que nós chamamos de execução autônoma, tá? Que é uma execução com base em título executivo extrajudicial. E essa execução, ela tem várias modalidades. É uma execução
por quantia certa contra devedor solvente, pode ser uma execução por quantia certa contra devedor insolvente, mas isso vocês vão estudar em processo civil 1, 2, processo civil 3, tá claro, gente? Que é o procedimento da execução autônoma. E aí, nesse processo de execução, ele vai ajuizar a execução, o juiz recebe a execução e cita executado devedor, que ele é chamado de executado devedor, para pagar a quantia no prazo de 3 dias, sob pena de penhora executiva. E o que vai ser a penhora executiva? O juiz, mediante meios subrogatórios, vai pegar o patrimônio do devedor, tá joia? Para efeitos de expropriação. E o que vai ser a expropriação? O juiz vai pegar o patrimônio do devedor, uma sala que eu tenha, por exemplo, e vai ou transferir essa sala para o nome do Thales, que isso se chama adjudicação, não é isso? Ou vai levar isso para leilão judicial. E o leilão judicial é aquele promovido pelo juiz. Tá claro, gente? Ou pode ainda nomear um leiloeiro extrajudicial para fazer o que a gente chama de alienação por iniciativa particular. Então, essas são as formas de expropriação. Então, ele ajuiza a execução com base no cheque, o cheque original vai ter que ser juntado, o juiz recebe a execução e cita o executado devedor para pagar a quantia no prazo de 3 dias, sob pena de penhora executiva. Então, depois que ocorre a penhora de bens do executado, ele leva, o juiz realiza a expropriação. Então, quando ele realiza essa expropriação, necessariamente seria uma atividade fungível e ele converte o bem em dinheiro, em pecúnia, e para efeitos de pagamento do credor. Então, é isso que eu estou mostrando para vocês, que no processo de execução, o juiz realiza uma função de construtor. Gente, eu vou tirar o vídeo, tá? Para a gente ter a gravação mais limpa, tá bom? Porque eu estou vendo que está dando alguns travamentos durante a gravação. Então, eu vou liberar um pouco a internet para ver se a gente consegue ter o áudio perfeito e o nosso quadro. Então, no momento, eu estou desligando a webcam. Tá? Seguindo. Então, vamos lá. E aí, o que nós estamos falando? A partir dessa ideia de processo de execução, né, nós temos esses dois para vocês aqui. Em ambos os... Seguindo, gente, estou vendo alguns problemas aqui, porque meu Word não está travando, tá? Então, vamos lá, seguindo. Vou mostrar para vocês o processo de execução no Código de Processo Civil. O artigo 784 prevê, tá? No inciso 1, que a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata e a debênture e o cheque são títulos executivos extrajudiciais. Então, quando a gente fala desse cheque aqui, ó, esse cheque de 100 mil reais a favor de Thales, ele já é, ab início, desde o início do processo, o que nós chamamos de título executivo extrajudicial. E ele autoriza o processo de execução. Tá claro, gente? Quando o cheque volta sem fundo, ele é encaminhado à agência bancária Thales busca este cheque na agência, inclui o nome do Magno no Serasa após a segunda tentativa de depósito, foi isso que eu falei para vocês na gravação, tá bom, senhores? De depósito. Thales pega o cheque, que é título executivo extrajudicial, que nem eu falei aqui para vocês, artigo 784, inciso 1. Ele contrata um advogado para ajuizar a execução autônoma. Tá bom, senhores? Se a execução, prestem muita atenção, tivesse valor inferior a 40 salários mínimos, ele poderia ajuizar no juizado especial. Mas se ela tem valor superior a 40 salários mínimos, ele pode ajuizar na justiça comum,
não é isso? E a execução vai ser processada no foro de domicílio do executado, tá joia, senhores? Salvo se no título executivo houver foro de eleição, e aí ele ajuiza a execução. Olha como a matéria de competência interna está aqui vinculada ao processo de execução. Então, ele vai ajuizar a execução no foro do domicílio do réu, do executado. O juiz recebe a execução e cita o devedor, tá bom? A competência da execução vai estar aqui nesses artigos 7.1. Olha aqui, ó. A execução poderá ser proposta no foro do domicílio do executado, de eleição constando no título, ainda na situação dos bens a ela sujeitos. Então, aí ajuiza a execução aonde? Artigo 781, inciso 1, tá? Do CPC. Tá? O juiz recebe a execução e cita o executado para pagar no prazo de 3 dias, sob pena de penhora efetiva. Onde está previsto isso? No artigo 824, que aí é o processamento da execução por quantia certa. Tá? Então, aqui, artigo 827. O juiz, ao despachar inicial, fixará de planos honorários de 10%. No caso, né, o exequente poderá obter certidão, não é isso? E aí, essa citação está aqui, ó. Muita atenção. A execução realizar mediante expropriação. Então, nós temos essas possibilidades aqui, certo? Aí tem a obrigação de fazer e não fazer. Então, muita atenção. Ele fala aqui, ó, tá? O procedimento do artigo 827. Então, nós temos artigos 827 e seguintes. Então, isso está no código, senhores, esse procedimento. A penhora vai estar lá no artigo 846 e seguintes, 854, que fala da penhora online. Então, muita atenção, isso é matéria de a posteriori. Está entendido o que é processo de conhecimento e processo de execução, senhores? Se tiver alguma dúvida, vocês, por favor, me falem, tá? E, finalmente, nós temos aqui, dentro da trilogia estrutural, trilogia processual, o que Cultura chamava de processo cautelar, que seria a última modalidade de processo, né? Então, aqui, processo de execução, um caso, né? E aí, ao falarmos desse caso, vamos lá, bota aqui em azul, processo de conhecimento, pode em azul água, né? Então, são os dois tipos de processo. E, antigamente, nós tínhamos o terceiro, antigamente, eu vou até colocar aqui, que nós tínhamos o processo cautelar. E ao falarmos de processo cautelar, tá? Antigamente, a gente fala no CPC de 1973, o processo cautelar foi substituído no atual Código de Processo Civil de 2015 pelo que nós chamamos de tutela provisória. Especialmente a tutela provisória de urgência, senhores. Então, quando a gente fala antigamente do processo cautelar, hoje em dia, a tutela provisória, tá? É aquele que se presta a acautelar o direito das partes. Ou seja, a proteger a existência e função dos processos principais, seja ele de conhecimento ou de execução. Tá claro, gente? E esse conceito de proteger a existência do processo principal, seja ele de conhecimento ou de execução, é o que nós chamamos de instrumento na teoria de Capelletti. Não, perdão, não é Capelletti, é de Calamandrei, que é outro autor italiano, tá? Esse autor italiano, Calamandrei, é que introduziu essa ideia de instrumento. Então, se a gente utilizar as teorias clássicas de processo, nós vamos verificar aqui que Piovenda, que é outro autor italiano, se chama de Giuseppe
Chiovenda, tá? Falava que a tutela cautelar ela era uma ação asseguradora do exercício da jurisdição. Então, essa é a primeira teoria, né? A segunda teoria foi essa de Calamandrei, né, outro autor italiano, que introduziu as teorias do tutela cautelar, que fala de instrumento do instrumento, né? E, finalmente, nós tivemos mais um autor italiano, que se chama Carnelucci, né, que chamou isso aqui de tertium genus. Tertium genus, do latim. E quando nós falamos de tertium genus, aqui se fala de terceiro gênero. E o terceiro gênero envolveria a antiga autonomia do processo cautelar. Então, existia um processo anteriormente, que era o processo cautelar, simplesmente para proteger a existência do processo principal, seja ele de conhecimento, seja ele de execução. Tá claro, gente? E essa antiga teoria de processo cautelar tinha sido adotada no Código de Processo 73, que foi substituído pelo Código de 2015, no que a gente chama de tutela provisória hoje em dia, tá? Mas essas teorias italianas, tá, relacionadas com ação asseguradora, instrumento do instrumento, e Carnelucci, que era Francesco Carnelucci, tá certo, senhores? Nós temos necessariamente o quê? Uma previsão de que, depois eu vou mostrar para vocês, que essa matéria de tutela cautelar, ela torna-se um atributo do exercício da jurisdição. E por que ele fala isso? Porque ele fala o seguinte, né? Aí voltando do arte culturi. A unidade da jurisdição, que é o conceito que eu estou utilizando aqui, ele se utiliza de 3 elementos indispensáveis. A possibilidade de declaração do direito por meio do processo de conhecimento, a possibilidade de satisfação do direito por meio do processo de execução e a possibilidade de asseguramento do direito, não é isso? A cautelaridade de se evitar o perecimento do direito. Então, na hora que a gente fala que a trilogia processual, ela se manifesta pelo exercício da jurisdição. Então, a jurisdição, ela só se efetiva e ela só evita lesão ao direito se ela puder simultaneamente declarar o direito, se ela puder executar o direito e se ela puder ainda acautelar o direito ou assegurar de eventuais danos. Então, quando a gente fala de tutela provisória, ela está prevista no artigo 300 do CPC, não é isso? Para falar a verdade, ela vai estar prevista a partir do artigo 294 e seguintes do CPC, de 2015, cujos requisitos da tutela de urgência estão no artigo 300 do CPC. E essa matéria eu tenho que dar para vocês no final do semestre. É uma matéria muito importante. 90% dos processos que são ajuizados perante o Poder Judiciário tem requerimento de tutela provisória. Tem requerimento de tutela provisória. E eu vou dar essa matéria para vocês. Mas, no momento, eu quero que vocês decorem esses conceitos básicos. Tudo bem, gente? Então, muitíssima atenção com relação a isso. Então, quando a gente vai lá no artigo 294 do Código de Processo, lá fala o seguinte, que a tutela provisória pode se fundamentar em urgência ou evidência. Tá claro, gente? E aí nós vamos ter várias classificações. Então, os requisitos da tutela provisória de urgência estão no artigo 300. Então, vamos lá. Aí, na hora que vocês vão no artigo 300, lá vai falar, artigo 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quando a gente fala de risco ao resultado útil do processo, nós estamos falando aqui, ação asseguradora do exercício da jurisdição e instrumento do instrumento. Então, significa, então, que a tutela cautelar protege a existência do
direito instrumental. Isso é básico para a gente, tá? E o tercio genus, do latim, né, fala de elementos de composição provisória da lide. Então, isso é muito importante, essa teoria italiana sobre a tutela cautelar. E eu vou até escrever aqui, teoria italiana da tutela cautelar. Tá bom, minha gente? Então, depois a gente volta nisso, vão decorando por enquanto. Então, além dos requisitos da tutela provisória de urgência, nós temos também, tá, os requisitos... Para que eu vou copiar duas vezes, né? Requisitos da tutela provisória de evidência. Requisitos da tutela provisória de evidência. E esses requisitos da tutela provisória de evidência estão no artigo 311 do Código de Processo Civil. Então, na hora que vocês vão lá no 311 do CPC, lá fala, a tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando? Então, quando nós falamos esse tercio genus, ou seja, essa terceira modalidade de processo, que é o processo cautelar, é daí que vem a ideia de autonomia do processo cautelar, ou seja, novo processo chamado cautelar, que deixou de existir no CPC de 2015, né? Deixa de existir no CPC de 2015, tá? Porque ele foi substituído pela tutela provisória, e a tutela provisória seria uma matéria de teoria geral do processo, matéria de TGP, né? A nossa matéria aqui, porque ela se aplica tanto para o processo de execução, né? Tanto para o processo de execução quanto para o processo de conhecimento. Então, esses seriam os casos de tutela provisória. Tá? Então, nós temos várias modalidades de tutela provisória. A tutela provisória de urgência pode ser cautelar e antecipatória, depois eu vou falar isso para vocês, né? E a tutela provisória ainda pode ser de evidência, tá? Então, são classificações de tutela provisória. E aí eu posso dar exemplos. Exemplo 1, proteção do processo de conhecimento, né? Quando a gente fala de proteção do processo de conhecimento, minha gente, nós estaremos falando nesse exemplo 1. O que seria a proteção do processo de conhecimento? A proteção do processo de conhecimento seria, por exemplo, vamos lá, minha gente, eu vou dar um exemplo de uma tutela cautelar típica. Naquela ação de cobrança, é isso? O Thales tem uma testemunha-chave, uma testemunha essencial que presenciou, tá, o meu pedido, o pedido de empréstimo do Magno. Vocês estão acompanhando, gente? Ele presenciou o pedido de empréstimo do Magno. Como presenciou? No dia que o Magno foi na casa do Thales e falou, ô Thales, me empresta 100 mil reais, por favor, eu estou desesperado, em função do Covid, eu estou cheio de dívidas, eu preciso resolver meus problemas de dívidas no escritório, eu estou precisando de 100 mil, me empresta, pelo amor de Deus. O Thales prontamente vai lá e manda a TED para minha conta, tá? Ele tem a TED, mas quem viu esse pedido de empréstimo, tá? Foi outra testemunha, não vou dar nomes, tá? Essa testemunha essencial chama-se X. E ela apresentou. Essa testemunha não era parente do Thales e ela viu o pedido de empréstimo. Na hora que ela viu o pedido de empréstimo, ele passa a ter uma função essencial aqui, dentro do processo do Thales, né? E aí, o que acontece? Na hora que Magno não paga a dívida no prazo acordado, né? O Thales ajuiza a ação de cobrança. Vocês estão acompanhando, gente? Ajuiza a ação de cobrança. 6 meses depois, recebe a inicial e manda citar o Magno, o réu, para a audiência de conciliação.
Olha que beleza. Tá claro? E ele marca a audiência de conciliação para 6 meses depois. Nossa Senhora. Ok. Até aí pode ter acordo, tá tudo ok. Aí vem um problema. O Thales fica sabendo que a testemunha X está com câncer terminal. Vocês estão acompanhando, gente? E o processo está demorando. E ele está demorando sobremaneira. Na hora que ele está demorando sobremaneira, de maneira assim, exagerada, é provável que no dia da audiência de instrução e julgamento, a testemunha do Thales tenha morrido. Tá bom, senhores? E na hora que a testemunha do Thales morreu, ele perdeu essa testemunha-chave. Para esse caso, existe uma tutela provisória, urgência cautelar, chamada de produção antecipada de prova. Tá claro, gente? E aí, essa tutela provisória cautelar, se não me falha a memória, ela vai estar no artigo 383 e seguinte. Vamos só abrir lá para ver. E na hora que a gente vai no 383, opa, errei de novo, minha gente. 381. E no artigo 381 e seguintes do CPC, fala o seguinte: a produção antecipada de prova será dividida em quê? Em casos em que haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível, muito difícil, a verificação de certos fatos na pendência da ação. A prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a composição, o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento da ação. Então, é esse caso aqui, ó, tá? Então, quando a gente fala desse caso, o Thales, mesmo antes da audiência, o Thales peticiona nos autos, isso aqui a gente chama de petição incidental, junta o relatório médico da testemunha e pede a designação de audiência de instrução, tá? Tá bom, senhores? Para fazer o quê? Para que o juiz ouça ou colha o depoimento da testemunha antes mesmo da audiência de conciliação. Tá certo, senhores? Essa seria a urgência, tá claro? Então, ele inverte a ordem procedimental, ele flexibiliza o procedimento, tá? Para evitar o perecimento da prova essencial, tá joia? E na hora que o perecimento da prova essencial, o Thales pode vir a perder a ação de cobrança, tá joia, senhores? Mesmo tendo a TED. Então, esse seria um caso, senhores, de quê? De instrumento do instrumento. Por quê? O juiz, ele está fazendo o quê? Ele está protegendo a existência do processo principal, que é o processo de conhecimento. Deu para entender, senhores? Instrumento, né? Porque ele está protegendo o direito instrumental. No caso, ele está protegendo o quê? O processo de conhecimento, nesse caso. E eu posso dar outro exemplo para vocês. Agora eu pego aqui o exemplo do Magno, de novo, do 2, do cheque. Vamos imaginar que, ao invés de cheque, Magno emite nota promissória. Aí eu mudo o exemplo. Nota promissória de R$100.000. Promissória de 100 mil. E aqui não é uma ordem de pagamento, mas é uma promessa de pagamento futura. Então eu falo, ó, dia tal, eu vou te pagar os R$100.000. Tá bom? A favor de Thales. Também é título executivo extrajudicial. Tá bom, senhores? Aí o que acontece? Antes de vencer a nota promissória, o Thales
fica sabendo que Magno está vendendo todos os bens que ele possui, passíveis de penhora no futuro processo de conhecimento. Tá claro, gente? Então, quando isso acontece, senhor, quando ele emite essa nota promissória de R$100.000, e antes dela vencer, começa a dilapidar o meu patrimônio, isso aqui chama dilapidação de patrimônio. Na hora que eu faço essa dilapidação de patrimônio, eu pus todos os bens que eu tinha à venda. O Tales, antes de ajuizar a execução, e por que ele não pode ajuizar a execução ainda? Porque não venceu a dívida da nota promissória, ele ajuiza um pedido de tutela provisória de urgência cautelar de arresto de bens, esse é o nome, para impedir a alienação de todo o patrimônio. Tá joia, senhores? Todo patrimônio. Na hora que ele faz isso, e o juiz arresta um imóvel meu, por exemplo, um imóvel do devedor, tá joia? Esse imóvel, peraí, a juiz pediu tutela provisória de urgência cautelar de arresto de bens, cautelar e antecedente, esse é o nome técnico, de arresto de bens, para impedir a alienação do patrimônio. O juiz defere o arresto no imóvel do devedor, que, posteriormente, após o vencimento da dívida e no processo de execução, será penhorado para o pagamento do débito. Então, isso aqui, gente, nada mais é, de novo, do que instrumento do instrumento. A tutela cautelar protege a existência do direito instrumental. E, no caso aqui, ele vai proteger a existência do quê? Do processo de conhecimento ou do processo de execução? Do processo. Claro, gente? Então, essas são as classificações de processo que eu estou apresentando para vocês. Tá bom, gente? Que é o processo de conhecimento, o processo de execução e, antigamente, o processo cautelar, que hoje em dia é chamado de tutela provisória. Introduzir as teorias italianas. Alguma dúvida, senhores, com relação ao que eu ensinei aqui hoje? Alguma dúvida? Por favor, escreverem no chat enquanto eu faço o colóquio final da aula. Tá bom, senhores? E eu, nesse momento, eu vou parar a gravação logo depois do colóquio final. Tá bom, gente? O que nós falamos hoje? Nós continuamos demonstrando, apresentamos os conceitos de processo, fazendo já uma revisão da aula anterior, e aí nós demonstramos a classificação dos processos, né? E essa classificação dos processos envolve 3 tipos de processo, que é o processo de conhecimento, o processo de execução e o processo cautelar, que foi substituído hoje em dia pela tutela provisória. Tá bom, senhores? E aí nós falamos que dentro de um conceito de unidade de jurisdição de Eduardo Culturi, o exercício da jurisdição se manifesta por meio dos processos de conhecimento em que o juiz declara o direito, de execução, em que ele satisfaz o direito, e o cautelar, em que ele protege o direito. E aí, caso não existissem os 3 processos, e isso nas falas de Eduardo Culturi, tornariam-se ilusórios os fins da jurisdição. Não adiantaria nada a jurisdição se eu não tivesse os 3 processos. Eu expliquei o conceito de cada um, expliquei cada um dos processos para vocês, dei exemplos práticos de cada um dos processos, para ficar bem assimilado, tá joia, gente?
introduzir a teoria italiana sobre a tutela cautelar, né? Então, quando a gente fala de tutela cautelar, a gente já pode falar do poder geral de cautela, do juiz. Tá bom, senhores? Falamos aonde eles estão previstos no código, cada um dos processos, e exemplifiquei tanto o primeiro quanto o segundo processo. Não é isso, gente? Então, essa foi a aula de hoje. Tá bom, senhores? E na próxima aula, a gente vai continuar falando das diferenças. Agora que a gente já explicou os 3 tipos de processo, nós vamos falar das diferenças entre processo de conhecimento, de processo e procedimento, e vamos terminar a evolução histórica da natureza jurídica do processo, e eu devo entrar necessariamente, tá certo, senhores, nos princípios processuais. E aí eu vou falar essas diferenças para a gente seguir a matéria. Tá claro, minha gente? Então, alguma dúvida, senhores? Nesse momento eu vou encerrar a gravação, tá? E eu abro para as perguntas.